Sejam bem-vindos a mais um episódio do Artigo em Foco, em que eu vou falar com você um pouco sobre o objetivo. Por que isso é um bicho de 7 cabeças para muitas pessoas? Bem, algumas pessoas já me conhecem, outras não. Eu me chamo Ana Godoy, eu ajudo pessoas da área da saúde a escrever esse artigo científico de uma forma menos complicada durante essa nossa jornada científica. Então, hoje eu quero te contar um pouco sobre o objetivo. E por que é importante a gente debater, discutir sobre objetivo durante esse nosso momento de escrever cientificamente? Muitas vezes a gente confunde o que é tema, objetivo e ainda como é que a gente traduz do tema um objetivo. Então a gente precisa começar diferenciando esse aspecto. O que é o tema? O tema é aquele conteúdo mais abrangente que a gente vai trabalhar, que a gente vai discutir e que nos ajuda a entender assim, poxa, será que existe um problema que eu posso investigar dentro desse tema, sobre minha avaliação, sobre tudo que eu estou querendo pensar? Bem, se existe isso, a gente vai começar a entender qual é a lacuna daquele problema. Será que eu preciso dar uma resposta mais eficiente para os profissionais de saúde? Será que eu preciso dar uma resposta mais prática e assertiva para a gestão pública? Será que eu preciso dar uma resposta para uma tomada de decisão? Então, o primeiro ponto que a gente vai começar a entender da lacuna é saber qual é o tipo de resposta que eu preciso fornecer. Qual é o tipo de resposta que eu preciso disponibilizar para as pessoas? E aí você já começa a perceber aquela lacuna dentro de um tema. E é assim, a partir daquela lacuna dentro de um tema que a gente vai pensar no nosso objetivo. Logo, a lacuna ela é muito importante, porque eu ouço várias vezes e repetidas vezes os meus alunos falarem assim: ah, professora, mas tem tantos artigos sobre esse tema. Mas aí eu pergunto, tem tantos artigos que retomam ao objetivo do seu trabalho? Vou te dar um exemplo prático aqui disso. Suicídio. Se você abrir hoje lá o PubMed, por exemplo, que é uma grande base de dados, e você for captar o tanto de referências relacionadas ali com suicídio, vai ser na casa aí do 1.000.000. Ou seja, tem muitos artigos. Agora, suicídio é um grande tema que a gente vai trabalhar. E o direcionamento que a gente dá em relação à lacuna? Então, por exemplo, eu estudo, tenho um projeto de pesquisa em que eu estudo o uso de drogas lícitas e ilícitas em pessoas que cometeram suicídio. Agora faz uma busca direcionada para isso. Aí você já vai ver que existe bem menos estudos. Então, a lacuna do conhecimento é aquele momento em que a gente consegue perceber uma ausência de resposta acerca de alguma coisa que você precisa ali direcionar. Bem, depois que você consegue identificar esse ponto, que você consegue ter essa clareza sobre o tema, você precisa traçar um objetivo. O objetivo precisa ter uma sequência lógica. Toda construção científica que a gente faz exige da gente um conhecimento prático e lógico, direcionado para uma resposta eficiente. Então, o que eu percebo, por exemplo? Muitas vezes a pessoa ela quer fazer um trabalho científico, quer escrever um artigo científico, mas o objetivo não é respondido porque não é organizado todo o processo do método para responder aquele objetivo. Então você fica perdido e fala assim: ah, mas eu não consegui responder ao meu objetivo. E aí o primeiro ponto é: você estruturou o seu objetivo no primeiro momento? Ou seja, pensando nessa lacuna, pensando nesse tipo de resposta, pensando nesse tipo de prática? Esse é um ponto importante. E essa estrutura eu recomendo fortemente. Eu ensino isso em vários espaços, também no meu curso, que você deve usar uma estrutura mínima, com elementos que te ajudam a entender de forma mais prática o que é a tradução do tema em objetivo.
Então, o primeiro ponto que você precisa entender é contexto. Não existe você escrever um objetivo sem você entender o contexto em que a sua pesquisa vai ser realizada. Qual é o tipo de avaliação que você vai fazer dentro daquele contexto, o que você quer estimar e avaliar. Então, o contexto tem relação com as características populacionais e com as características de ambiente, de espaço. Ana, então você está me dizendo que o contexto ele representa o que na nossa prática? Ele representa aquele indivíduo que vai participar da sua pesquisa atrelado àquele cenário. Então, se eu tenho uma população de gestantes que são atendidas, por exemplo, em um hospital de referência de gestação de alto risco, eu tenho ali dentro um contexto, que é a minha população agregado ao meu cenário. Então, a gente precisa ter clareza disso para conseguir avançar em relação ao objetivo. Mas aí você pode estar pensando assim, não, mas eu estou fazendo uma revisão sistemática. Vai ter contexto? Vai ter a população. Você precisa delimitar bem a população que você vai estudar. Porque se você não tem essa clareza dentro da construção do seu objetivo dessa população, você não vai avançar para a próxima etapa da sua pesquisa, que é a condução, que isso a gente trata lá no método. Bem, então você precisa definir bem a população. E é aqui que a gente vai pensar características, ou seja, o sexo, é feminino ou masculino do meu público, a questão da idade, é idoso, é criança, é adulto. Então a gente já começa a desenhar um item importante do objetivo. Bem, você vai ter aí a sua população e vai ter essa clareza de quem são as pessoas que podem participar da sua pesquisa e em qual cenário elas estarão inseridas. O segundo ponto que a gente precisa pensar na hora do objetivo é sobre como eu trato a minha variável de interesse. O que é a minha variável de interesse? É aquela variável que eu quero obter um tipo de resposta. Não, mas o que é variável? Eu nem sei o que é variável. Variáveis são características dos indivíduos, por exemplo. Então, o meu cabelo é cacheado, isso é uma característica que a gente tem do indivíduo. Eu faço atividade física todos os dias, isso é uma característica de comportamento que nós temos do indivíduo. Bem, então a variável são essas características que você vai estar avaliando e você precisa entender qual é a sua variável de interesse. Eu quero saber se as pessoas que fazem atividade física têm menos lesão muscular. Pode ser um exemplo para a gente pensar, tá? Então, a minha variável de interesse que eu quero trabalhar ali é a lesão muscular sob a condição de existir a prática ou não da atividade física. Então, como eu penso dessa maneira, como eu penso dessa forma, eu já estou conhecendo um pouco qual é a relação que eu quero investigar, qual é a relação que eu quero avaliar. E por que eu estou falando aqui de relação? Porque é uma conexão entre duas ideias. Eu ainda não estou pensando em características estatísticas de associação, de risco, porque tudo isso depende do tipo de estudo e como você vai conduzir o seu trabalho para obter essa resposta. Então, se eu tenho essa primeira relação sobre avaliação aqui do que eu quero, eu vou conseguir ter clareza de que eu tenho uma variável de interesse que eu quero avaliar. E aí a gente chama essa variável de interesse também de desfecho. Então quer dizer que o meu desfecho é ali a consequência de algo que foi provocado por alguma coisa. Então, trazendo isso para o nosso objetivo prático eu pensar a prática da atividade física leva à lesão muscular. Então, eu estou fazendo uma relação de a causa é praticar atividade física
e a consequência é a lesão muscular. Bem, com isso você vai ter aí duas variáveis, o seu desfecho, que é a lesão muscular, e a sua exposição, que é a prática de atividade física. Voltando para o desenho do seu objetivo, você vai trabalhar com a população. Então vamos pensar aqui uma população de idosos. A minha exposição. A exposição é o fato da pessoa realizar, praticar aquela atividade física. E eu vou ter o meu desfecho, que é para que eu entenda se houve ou não a lesão muscular. Bem, eu consigo traduzir isso em um acrônimo, que é muito popular, é muito conhecido na área da saúde, que tem como propósito ajudar a gente a entender dentro desse acrônimo a nossa estrutura do objetivo. Então, o objetivo ele precisa ser composto por elementos considerados básicos dentro dessa jornada. E esses elementos que eu te falei agora são os elementos básicos que a gente quer avaliar. Agora, vocês devem estar pensando aí, mas ela falou uma estrutura pico, peco, tem suas variações dessa estrutura conforme o seu interesse. Mas não falou do C. O que significa o C? O C, gente, é um grupo de comparação. O que é o grupo de comparação? Eu não posso simplesmente realizar um estudo para avaliar se existe a relação ali entre dois eventos e eu não ter os grupos que não estão expostos àquele evento, que não estão sujeitos à atividade física. Ou seja, eu preciso ter um grupo de pessoas sedentárias, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu preciso acompanhar esse indivíduo, se for um tipo de estudo que é para acompanhamento, eu preciso acompanhar aquele indivíduo para conseguir entender na prática se aquela pessoa também teve lesão muscular. Então, eu tenho um grupo que pratica atividade física, eu tenho um grupo que é sedentário, vou acompanhar os dois grupos e vou avaliar quem teve lesão muscular e quem não teve lesão muscular, tá? Então, o que eu quero te dizer na prática com todos esses elementos e com todas essas informações? É que o objetivo, ele precisa ser pensado na resposta que você quer dar. E o acrônimo PICO, ele te ajuda a ser mais assertivo nesse momento de você conseguir captar essa ideia, de você conseguir traduzir uma lacuna daquele tema para o seu artigo, para o seu trabalho científico. Muitas vezes e repetidas vezes eu vejo que as pessoas não têm clareza sobre esse ponto, sobre quais são os elementos básicos que a gente precisa tratar dentro do nosso objetivo. O objetivo, ele também é conhecido como uma pergunta de investigação. E por que eu estou falando assim? Ele também é conhecido como uma pergunta de investigação. Porque muitas vezes nós somos ensinados ali durante a nossa jornada científica de que assim, a pergunta é muito diferente, a ideia que se constrói é muito diferente do objetivo. São formas diferentes da gente tratar aquilo que a gente quer saber sobre aquela lacuna. Mas todas essas formas nos ajudam a retomar o ponto principal, que é saber o que está faltando na literatura para a gente construir uma resposta. Então, a pergunta de investigação é quando você pega o seu objetivo e transforma em pergunta. Será que as pessoas idosas que fazem atividade física têm maior probabilidade de ter lesão muscular quando comparadas às pessoas sedentárias? Então, eu fiz uma pergunta. Agora, vamos transformar essa pergunta em um objetivo. Eu quero avaliar a relação entre a prática de atividade física e a lesão muscular em idosos. Eu estou utilizando aqui até o termo relação
para que fique mais ilustrativo. Mas quando a gente conhece um pouco mais dos critérios, das definições e das análises, a gente vai substituir isso por outros termos que são conhecidos na epidemiologia, como, por exemplo, associação, risco e chance. Agora, isso vai depender de quê? Vai depender do tipo de estudo que você está conduzindo. Se é uma foto no tempo, se eu estou olhando aqui e agora, sem conseguir garantir a ordem dos eventos, se a lesão muscular veio primeiro que a atividade física, ou se a atividade física veio primeiro que a lesão muscular, porque isso pode acontecer em alguns tipos de estudo, é uma forma de você conduzir o estudo, que é uma foto do tempo, é um estudo transversal. Você vai fazer o quê? Vai avaliar a associação entre esses dois eventos, que é a prática da atividade física e a lesão muscular. Agora, se você consegue garantir que a pessoa não tinha lesão muscular no comecinho da pesquisa e você foi acompanhando ali dia a dia aquele indivíduo até o momento que ela teve ou não a lesão muscular, você já tem um outro tipo de estudo. É uma coorte. Sabe a coorte do rei? Que onde o rei vai, a coorte acompanha o rei? É mais ou menos isso. Onde o participante da pesquisa vai, a gente acompanha o participante da pesquisa. Então, no seu objetivo, se você está pensando em traçar dessa forma a sua pesquisa, você vai trabalhar com risco, com o termo risco. Por quê? Porque é uma outra forma de expressar uma probabilidade. E aí a gente vai conseguir trazer esse elemento. Agora, se você está querendo fazer um outro tipo de trabalho, que é um caso controle, a lesão muscular é um evento muito raro, super difícil de acontecer. Teoricamente, a gente sabe que não é assim, mas só teoricamente, para a gente fazer comparações. Então, se ele é um evento raro, muito difícil de acontecer, eu já posso pensar, vou escolher um tipo de estudo chamado caso-controle, em que eu vou ter um grupo de pessoas com lesão, ali todas as pessoas que tiveram a lesão, e vou fazer uma seleção da amostra do grupo de comparação, que é o grupo controle. E aí, para esse caso, a gente gera uma medida epidemiológica diferente, que se chama odds ratio. Então, logo, eu retomo para o ponto de que no meu objetivo deve ter chance. Então, traduzindo toda essa informação de forma mais prática, é pensar assim, dentro desse contexto, avaliar a associação entre prática de atividade física e lesão muscular. Avaliar o risco da prática de atividade física com lesão muscular. Avaliar a chance da prática de atividade física causar lesão muscular. Então, esse termo faz uma grande diferença nessa condução e nessa nossa avaliação científica. E aí é isso que a gente precisa passar a entender, que o objetivo tem muita conexão com o seu método, com a sua forma de conduzir cientificamente. Se não estabelece com clareza essa conexão de informações, você acaba não sabendo como conduzir a sua pesquisa, você não vai ter a resposta que você precisa e você não vai responder à lacuna do conhecimento. Eu vejo repetidas vezes as pessoas confundindo esse processo de criação. Por que é um processo de criação? Então, que é justamente fomentar o objetivo. E a estrutura PICO, PECO, PVO, PIRO, todas as suas variações que existem, conforme o tipo de delineamento, o tipo de condução que você for fazer, te ajuda a ter uma estrutura mais clara, assertiva e objetiva, tá? E aí, gente, quando nós trabalhamos com o objetivo, a gente também precisa conhecer sobre um outro ponto muito importante, que se chama hipótese. E aí, isso é algo que muitas vezes... O telefone tá tocando, gente. Peraí.
coisas que acontecem ao vivo. Vamos lá. Quando nós estamos trabalhando na nossa hipótese, que nós queremos lidar, que nós queremos tratar, a gente sempre vai lembrar que a hipótese é, na nossa prática, ali dentro daquilo que a gente quer construir, uma afirmação. É uma afirmação que eu quero, de fato, confirmar uma ideia ou que eu não vou confirmar uma ideia. Eu estou falando aqui de confirmar para ficar um pouquinho mais didático, mas na realidade é rejeitar e não rejeitar. Isso é uma questão bem específica da estatística que acaba tratando de uma maneira muito mais quantitativa essa questão da hipótese, mas que a gente não vai adentrar aqui, tá? Então, o que eu quero te dizer neste momento é que o objetivo, além da forma de pergunta de investigação, pode vir também em forma de hipótese. E aí você tem duas formas de tratar essa hipótese. É pensar na hipótese nula. O que é uma hipótese nula? É aquela hipótese que diz assim, olha, não existe relação entre duas variáveis. E você precisa me dizer se você vai rejeitar ou se você não vai rejeitar essa afirmação. Sabe aquela história quando a gente chega e diz assim, você fez isso, você fez isso. E a pessoa diz, não fiz não. Não, eu fiz, tá? Então é como se fosse isso que a gente estivesse imaginando aí da hipótese. Então, a hipótese nula é quando a gente quer avaliar a relação entre essas duas variáveis e ela diz que, a princípio, não existe relação. Para o ponto prático, é como se a gente pudesse dizer assim, olha só, eu estou te dizendo que não existe relação entre a prática de atividade física e lesão muscular. Estou te contando isso. Não existe mesmo. Agora, você vai testar no seu estudo, vai conduzir a sua pesquisa e testando no seu estudo, conduzindo a sua pesquisa, você vai fazer o quê? Vai pegar e vai dizer se realmente não existe diferença ou se há diferença ali entre aqueles grupos que eu estou avaliando. Ou seja, se há uma relação verdadeira entre a prática de atividade física e a lesão muscular. Isso a gente chama uma avaliação inicial do teste de hipótese. Eu quero testar as minhas hipóteses. Então, a hipótese nula diz que não há diferença entre os grupos e você vai rejeitar ou não rejeitar. A hipótese alternativa é uma afirmação contrária da hipótese nula. O que eu estou dizendo na hipótese alternativa? Que existe diferença entre os grupos. Então quer dizer que a pessoa que pratica atividade física, ela tem um risco de lesão muscular. A minha hipótese alternativa, ela é contrária à minha hipótese nula, e aí eu vou precisar dizer se eu rejeito essa hipótese ou não, ou se eu não rejeito essa hipótese. Como a hipótese nula, ela é contrária à hipótese alternativa, dentro dessa nossa construção científica, se eu rejeitar a hipótese nula, eu não rejeito a hipótese alternativa. Agora, se eu não rejeitar a hipótese nula, eu rejeito a hipótese alternativa. Ou seja, eu não posso dizer que, ao mesmo tempo, que existe diferença entre os grupos e que não existe diferença entre os grupos. Eu não posso dizer, no mesmo estudo, que a prática de atividade física causa lesão muscular e que a prática de atividade física não causa lesão muscular. Então, por isso que as hipóteses, elas se complementam dentro dessa avaliação, e aí a gente vai aplicar uma estatística muito conhecida, que é a estatística dos testes de hipótese. Então, o seu objetivo é uma tradução dessas circunstâncias, dessas avaliações, desses processos. Por isso que é tão importante a gente conhecer um pouco mais sobre esses pontos ali que a gente está tratando do objetivo.
E por que eu estou te falando isso? Porque conforme esse ponto de definição do seu objetivo que você vai traçar todo o método que você vai conduzir, toda a estatística que você vai trabalhar. É muito ilusório, gente, achar que eu vou aplicar a minha técnica analítica, a minha modelagem estatística e todo o meu processo se eu não tenho clareza do meu objetivo. A conexão entre o objetivo e o método é muito forte, especialmente em relação à análise de dados. Então, se eu pudesse lhe dizer o que é um grande diferencial, é você aplicar a sua visão pensando qual é o tipo de estudo que eu vou conduzir para responder esse objetivo. Ana, mas isso não é o método? Não é a próxima etapa? É a próxima etapa. Mas quando você está pensando no objetivo, naquele momento exato ali do objetivo, você está pensando assim: eu vou poder fazer essa pesquisa, eu vou poder executar essa pesquisa. E aí, gente, qual é o problema? É que se você não tem clareza de qual é o tipo de estudo que você vai selecionar para conduzir, você aumenta a complexidade do processo, porque você pode chegar depois de traçar o objetivo, de pensar o local, de escolher a população, pensar assim: é inviável eu realizar esse tipo de estudo. Porque eu tenho que fazer um acompanhamento dos indivíduos, por exemplo, e eu posso demorar anos para acompanhar um indivíduo em relação ao desfecho. Por isso que é importante a gente dominar o tipo de estudo também antes da gente definir o nosso objetivo. Bem, em síntese, o objetivo é a carta convite ali para o passo a passo do seu método. E é por isso que a gente precisa saber desenvolvê-lo adequadamente, com clareza, e que a gente precisa entender cada etapa dessa nossa construção científica e desse nosso processo de pensar cientificamente. Bem, esse é um elemento importante. Agora, eu preciso apresentar no meu artigo, pensando nessa lógica inteira, a hipótese, eu preciso apresentar a pergunta de investigação, eu preciso apresentar o objetivo. O que eu preciso apresentar? Que é uma exigência que não pode faltar. É o seu objetivo. A pergunta de investigação é um caminho para que leve a gente à reflexão e ao questionamento prático. Então, se eu estou refletindo, se eu estou pensando, se eu estou questionando aquele processo todo, é uma pergunta que eu faço para mim. O objetivo é o que eu preciso apresentar. Por quê? Quem sabe sobre o que aquele objetivo está tratando vai saber qual é a pergunta que o investigador fez e qual é a hipótese que ele está testando. Então, é importante você ter essa clareza que no artigo científico eu não apresento todos os elementos, eu não apresento a pergunta junto com a hipótese, junto com o objetivo. Eu apresento um único item, que é o objetivo, que é o que é mais aceitável, que é mais fácil de interpretar normalmente e que a gente consegue traçar de uma forma que o leitor compreenda. Então, você sempre trate o seu objetivo com muito carinho e pense: será que o outro está entendendo o que eu quero tratar? Será que o outro está entendendo aquilo que eu quero avaliar? Será que o outro está captando a informação necessária para que eu consiga ter clareza? E ele também, na minha construção científica, é isso que traduz o objetivo, é isso que a gente vai sempre tratar, avaliar, considerar. E aí os verbos que a gente seleciona depende também do tipo de avaliação que a gente vai fazer, do tipo de análise que a gente vai fazer. Se você faz uma pesquisa qualitativa, você vai trazer verbos que vai trazer um momento mais reflexivo, compreender, entender, abordar.
Agora, se sua pesquisa é quantitativa, você já vai trazer verbos que te ajudam a quantificar, como, por exemplo, avaliar, estimar, mensurar. Então, isso faz diferença na hora que a gente está tratando e cuidando do nosso objetivo, da nossa análise de dados e de todo o nosso processo de se criar cientificamente esse nosso conteúdo e essa nossa informação. Clareza e objetividade, coesão são elementos importantes de um bom escritor e de uma pessoa que está querendo trabalhar com a ciência de maneira mais clara e objetiva. Esse é o episódio de hoje do Artigo em Foco. Vejo vocês no nosso próximo episódio. Até já!